Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a hidrostática. Para a gente já chegar chegando, botar aqui um exercício para a gente conseguir ser feliz. Um recipiente cilíndrico contém água em equilíbrio hidrostático. Aqui, figura 1. Introduz-se na água uma esfera metálica maciça de volume igual a 5 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Número meio esquisitão, né? Mas é para a gente não ter que ficar convertendo as unidades. Beleza? Então, volume 5 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Suspensa por um fio ideal de volume desprezível de um suporte externo. A esfera fica totalmente submersa na água, sem tocar as paredes do recipiente. Então, está lá mergulhada. Restabelecido o equilíbrio eletrostático, aliás, o equilíbrio hidrostático, desculpem, verifica-se que a introdução da esfera na água provocou um acréscimo de pressão. Ora, foi provocado um acréscimo de pressão sem ler, nem acabei de ler. Porque veja bem, ó, a superfície do líquido estava nessa altura aqui, ó. Essa altura aqui que eu vou chamar de H1. Então, agora, a superfície do líquido está aqui, ó, aqui, numa nova altura, H2. Então, antes, pelo princípio de Stevin, eu tinha uma pressão que era dada por densidade, gravidade, altura 1. E agora eu tenho uma nova pressão que é densidade, gravidade, altura 2. A densidade do líquido e a gravidade permanecem iguais, né? A densidade da água é igual a 1 vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. E a área da base do recipiente é 2 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Espera aí, ele foi me dando essas informações aqui. Vou anotar. Ele falou que a densidade da água é essa daqui e que a área da base do recipiente é 2 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Com essa informação aqui, ó, eu consigo achar esse H1, hein? Porque ó, o recipiente é cilíndrico. Eu tenho o volume do cilindro. Se eu tenho o volume do cilindro, o volume do, lógico, o líquido que está dentro de um recipiente cilíndrico, o líquido tem forma cilíndrica. Então eu sou capaz de calcular isso, né? Então aqui, ó, o volume do líquido, a área da base vezes a altura. O volume de líquido que tem ali dentro, bom, sei lá quanto é, né? Sei que ele ganhou, né? Eu não vou conseguir calcular esse volume, não. E agora? Qual é a pergunta? Calcule o acréscimo de pressão ΔP. Poxa, eu não tenho o valor do líquido, né? Vamos ver o que ele forneceu, né? Quando você tem um problema e você não tem a resposta de imediato para atacar numa fórmula, o que você faz? Faz as contas com as letrinhas, como se os números tivessem sido fornecidos, e no final torce para sobrar só os números que você tem. Beleza? Esse acréscimo de pressão ΔP, com certeza, é P2 menos P1. E fazendo a diferença desses dois termos aqui, ó, você pode inclusive botar o DG em evidência e colocar aqui ó, H2 menos H1, né? Porque DGH2 menos DGH1. E isso aqui é bem interessante, porque H2 menos H1 é esse ΔH aqui. E aí ficou muito crocante, porque agora ó, eu consigo calcular esse voluminho aqui, ó. Porque esse volume é a área da base vezes a altura, a variação de volume é a área da base vezes a variação de altura. Aí fica fácil. Beleza? Então é isso que eu vou fazer. Eu quero saber a variação que ele teve.
essa variação de volume, com certeza, é o volume da bolinha, né? Porque na hora que a bolinha entrou, pelo princípio de Arquimedes, a superfície tem que subir de forma que o volume da bolinha seja acrescentado, né, ao volume total ali. Porque todo o líquido que estava ali foi empurrado, né, para o lado. Então, essa variação de volume é o volume da bolinha, 5 vezes, deixa eu pegar um azul mais claro aqui, 5 vezes 10 a menos 5. Isso aqui é igual à área da base. A área da base ele me deu 2 vezes 10 a menos 3 vezes a altura. Então eu consigo realmente fazer aí, né, a diferença. Né? Consigo fazer a diferença entre os dois. Vamos fazer essa continha aqui para ver quanto é que dá? Aqui não tem muita coisa para fazer não, não tem muita mágica não. Essa altura aí, ó, vai ser 5 vezes 10 a menos 5 e você passa o outro número dividindo. 2 vezes 10 a menos 3. 5 sobre 2 está dando 2,5. 10 a menos 5 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 2. Isso aqui vai sair em metro, porque se isso aqui estava metro cúbico e aquele ali metro quadrado, né? Então, a razão vai ser isso aí, né? 2,5 centímetros. Faz sentido, né? Um aumentozinho de 2,5 centímetros aí. Tá, mas essa informação, ela é importante para quê? Para eu colocar lá na formulazinha do ΔP. Porque essa alturazinha pequenininha que eu estou falando aqui, ó, é a variação ΔH que a gente viu aqui no começo. Beleza? Então, para achar a variação de pressão, eu vou pegar a densidade da água, 1 vezes 10 ao cubo. Isso. A gravidade, que é 10, vezes a variação de altura, que é 2,5, vezes 10 elevado. Estou olhando aqui para ver se eu não vou atropelar a fotinha aqui. 10 a menos 2. Então, arrumando aqui, ó, 10 ao cubo vezes 10, 10 à quarta, vezes 10 a menos 2, deu 10 ao quadrado. Então, a variação de pressão deu 2,5 vezes 10 ao quadrado, que é o mesmo que 250 Newton por metro quadrado, ou 250 Pascal. Beleza? Deixa eu botar a minha fotinha lá em cima para você poder ver o finalzinho aqui. Que é a mesma coisa que 250 Pascal. Essa é a variação de pressão. Esse é o acréscimo de pressão devido ao fato de você mergulhar essa bolinha aí. Beleza? Vamos avançar? A gente resolve outro. Um tubo aberto em U, né, um tubo em U aberto em ambos os ramos, contém dois líquidos não miscíveis. Não miscíveis quer dizer que são líquidos que não se misturam. Eles estão em equilíbrio eletrostático, como mostra essa figura. A altura da coluna do líquido 1 é 34 centímetros e a diferença de nível entre a superfície livre do líquido 2 no ramo da direita e a superfície de separação dos líquidos é de 2 centímetros. Isso aqui é um exercício de exemplo. Né? Normalmente, os problemas te dariam um problema geométrico aí para você resolver, né? Te daria os comprimentos de um jeito que você tivesse que ter a iniciativa de achar o ponto de alinhamento ali da superfície do líquido azul com um ponto correspondente do outro lado do líquido amarelo. Por que essa informação aqui é interessante? Porque eu tenho certeza que a pressão aqui é exatamente igual à pressão aqui. Ou seja, a pressão exercida por esse tantão de líquido aqui é a mesma pressão exercida por esse tantinho de líquido do lado de cá. Porque, afinal de contas, pontos na mesma altura vão ter que ter a mesma pressão. Isso aí é uma consequência do princípio de Pascal, né? Aquela ideia do princípio dos vasos comunicantes. Né? Tudo isso está diretamente relacionado. Sendo assim, é relativamente tranquilo você pensar, mesmo sem fórmulas. Você poderia só pensar assim, olha, o peso desse negócio aqui, ó, desse 1, vai ter que ser o mesmo peso desse negocinho aqui, ó, feito do líquido 2. Essa é uma solução para o problema que resolve integralmente a situação que a gente tem aqui. Ó.
Como é que eu calculo o peso de um objeto? Eu preciso da massa, né? Eu sei que densidade é massa sobre volume. Então, eu sei que massa é densidade vezes volume. Então, a massa da porção 1 é a densidade do líquido 1 vezes o volume. O que seria o volume? Volume é a área da base vezes a altura. Ele está me dando sua altura, não sei a área da base. Né? Então, a massa do líquido 1 vai ser a densidade 1 vezes a área vezes a altura 1. Analogamente, a massa do líquido 2 é a densidade do líquido 2 vezes a área, que é a área do tubo, né? O tubo em U, né? Vezes a altura H2. É interessante notar que não teria essa necessidade, porque no final, na hora de fazer o equilíbrio lá para fazer as pressões, né? Força sobre área igual força sobre área, as forças ficariam proporcionais às áreas, beleza? Então, mesmo que elas fossem diferentes, isso aqui seria válido. Então, tem que as duas massas, para se equilibrar, tem que ficar iguais. Então, a densidade 1 vezes a área vezes a altura 1 tem que ser igual à densidade 2 vezes a área vezes a altura 2. E simplificando isso aqui, densidade 1 vezes a altura 1 é densidade 2 vezes a altura 2. Por isso que isso aqui pode aparecer no Enem. Porque é um tipo de princípio em que há uma proporcionalidade. Mesmo que o aluno não conheça profundamente as fórmulas, ele vai responder. Vou até sair daqui para não atrapalhar, mas aí a gente já consegue responder a pergunta. Ó. Observe como mostra a figura que a altura da coluna do líquido 1 é 34 centímetros e que a diferença de nível é de 2 centímetros. Considere que a densidade do líquido 1 é 0,8. Então aqui ó, eu ponho 0,8. A altura do líquido 1, vamos botar como 2. Ah, precisa trocar a unidade? Não precisa. Por quê? A unidade do lado esquerdo só precisa ser igual à unidade do lado direito da equação. Beleza? Ah, mas eu vou querer mudar. Então muda. Você é livre. Densidade do líquido 2 é meu sonho. Calcule a densidade do líquido 2. A altura correspondente ao líquido 2 vai dar ali 34. Beleza? Então a densidade do líquido 2 vai ser dada por 0,8 vezes 2 sobre 34. Vê se você acha que isso está o quê? Vamos conferir aqui? Olha lá. Densidade do líquido 1, 0,8. A altura do líquido 1, que é o azul, 2 não, Brasil, 34. 34. Densidade do líquido 2, que é o amarelo, é meu sonho. A altura da coluna 2, 2. Beleza? Então, fazendo a continha aqui, a gente vai fazer 0,8 vezes 34 dividido por 2. Aí, tu faz a continha do jeito que tu achar mais legal. Fazendo aqui 0,8 vezes 34 dividido por 2, a gente vai chegar em 13. Opa! A gente vai chegar em 13,6. A unidade é a mesma que você botou ali, grama por centímetro cúbico. Beleza? Essa densidade ela é famosa, viu? Ela é a densidade do mercúrio. Então, isso aqui traz para a gente também uma unidade de medida que talvez você veja nos lugares de pressão, que é o milímetro de mercúrio. É uma unidade que diz qual é a pressão exercida por uma coluna de mercúrio com 1 milímetro. Beleza? Então você consegue usar, ó, por exemplo, aí, ó, a pressão aqui ó, seria de 20 milímetros de mercúrio, porque eu tenho uma coluna de líquido de 20 milímetros com mercúrio. Né? É isso. A pressão atmosférica ela é aproximadamente 760 milímetros de mercúrio, ou seja, se você tiver uma coluna de mercúrio com 76 centímetros, ela vai conseguir equilibrar exatamente a pressão atmosférica, beleza? Você pode ver também uma unidade, aí, já que a gente está falando desse assunto, metros de água. A pressão atmosférica é a pressão de 10 metros de água.
Então, uma coluna com água, com 10 metros, consegue equilibrar a atmosfera, né? A pressão da atmosfera. Beleza? Vê como o mercúrio, né, precisa de uma coluna bem menor, só 76 centímetros. Né? Isso significa que o mercúrio é muito mais denso que a água. Mais denso quanto? 13,6 vezes mais denso. Porque o mercúrio ele tem densidade 13,6 e a da água é 1 grão por centímetro cúbico. Né? Isso traz para a gente uma situação interessante, que é, se você quiser tomar água de canudinho, qual é o maior canudinho que você consegue usar? Né? Qual é o maior canudinho? Então imagina o seguinte, você tem um recipiente aqui cheio de água. Como é que funciona tomar água de canudinho? Vou desenhar um canudinho aqui bem grandão, né? Para a gente poder usar aqui como referência. Então tá aqui um canudinho, né? Aí tá aqui um líquido. E aí a ideia é a seguinte, ó, quando você vem com a boquinha aqui na ponta do canudinho e suga, o que você está fazendo é reduzir a pressão nesse lugar. Na hora que você reduz a pressão nesse lugar, a atmosfera empurra o líquido e o líquido sobe pelo canudinho. Então, quem está empurrando é a atmosfera. Tanto é verdade que se você estiver tomando aquele milkshake e você usar um canudinho muito mole, na hora que você suga, o que acontece? O canudinho enforca, né? Ele prende. O que está prendendo ele ali? É a atmosfera. Né? Se você pegar uma garrafa PET e sugar o ar de dentro dela, na hora que você tira o ar lá de dentro, a pressão atmosférica vem e espreme as paredes dela. Então, quem faz a água subir pelo canudinho, a água, suco que você estiver tomando, quem faz o líquido subir pelo canudinho é a atmosfera terrestre, é a pressão da atmosfera terrestre que faz ele subir. Na hora que você suga ali, o que está acontecendo é que você está reduzindo a pressão ali no bocal e por isso o líquido acaba, né, cedendo, indo lá para cima. É isso que acontece. Só que a pressão atmosférica ela corresponde à pressão de 10 metros de água. Não sei, ninguém vai pegar um canudinho de 10 metros. 10 metros dá mais que um prédio de 3 andares, né? Em torno aí dos 3 andares. Então, tipo um prédio de 3 andares, ninguém vai fazer isso, né? Ninguém vai fazer um canudinho de 10 metros. Talvez você queira usar uma bomba de sucção para você pegar a água de uma caixa d'água lá no térreo e subir a água até o terceiro andar. Pode ser que você tenha vontade de fazer isso, mas ela não vai poder funcionar dessa forma, porque a atmosfera não vai conseguir empurrar para ela chegar lá no terceiro andar, beleza? Isso aqui não é um problema de canudinhos, né? Ninguém é besta de querer fazer isso. Mas é interessante você perceber que conforme o canudinho vai ficando maior, a atmosfera vai tendo cada vez menos capacidade de fazer o líquido chegar na altura maior, porque a água, a coluna de 10 metros de água, ela exerce exatamente na base dela a pressão atmosférica. Então, nunca a pressão atmosférica vai conseguir vencer uma coluna de água de 10 metros para fazer a água sair lá em cima e você conseguir tomar água. E é isso, esse dado aí pode ser usado para resolver aí algum problema, né? E eu acho que é muito saudável você saber essa informação aí. Vamos para outro problema? Por meio do dispositivo da figura, pretende-se elevar um carro de massa 1 vezes 10 ao cubo quilograma. Deixa eu ficar aqui em cima. A uma altura de 3 metros, em relação à sua posição inicial. Para isso, aplica-se sobre o êmbolo 1 a força F1 e o carro sobe muito lentamente, em movimento uniforme. As áreas dos êmbolos 1 e 2 valem, respectivamente, 1 metro quadrado. Então, aqui nós temos 1 metro quadrado e aqui nós temos 10 metros quadrados. Ou seja, a área 10 vezes maior. No local a gravidade é 10, desprezando a ação da gravidade sobre os êmbolos e sobre o óleo e também os atritos, e a compressibilidade determina. Letra A intensidade da força F1. Aqui
É isso que você está vendo mesmo, cara. F1 sobre área 1 é F2 sobre área 2. Proporcionalidade decorrente aí do princípio de Pascal. Beleza? Então, para achar o F1, você bota aqui a área 1. A força F2 é a força que vai sustentar o carro. Se é o carro de 1 tonelada, a força F2 tem que ser igual ao peso do carro, que é a massa do carro vezes a gravidade. A massa do carro é 10 ao cubo, a gravidade é 10, então o total aqui 10 a quarta. 10 a quarta Newton, beleza? Essa é a força para sustentar o carro ou elevá-lo aí com velocidade constante, beleza? Então, 10 a quarta dividido pela área 2, que é 10 também. Portanto, a força F1, 10 ao cubo, que é o mesmo que 1000 newtons. Beleza? Essa é a força F1, a força que você tem que fazer do lado esquerdo para poder sustentar o carro do lado de lá. Aí ele falou o seguinte, ó, isso aqui é a letra A. Na letra B, o trabalho da força que o dispositivo aplica no carro, bem com o trabalho de F1. Aqui é interessante você notar que o trabalho é força vezes distância, força vezes deslocamento, o deslocamento causado pela força. Né? A força F1, então o trabalho de F1, vai ser o valor da força F1 vezes a distância 1. Eu quero que o carro suba 3 metros. Então aqui está, cara, o desenho que o cara fez, né? Porque para tu conseguir o volume de líquido para isso aqui ter 3 metros, imagina o seguinte, ó. Você tem um cilindrão com área de 10 metros quadrados e altura de 3 metros. É muito líquido. Altura de 3 metros. Aí aqui ó, você vai ter que ter um outro cilindro com uma nova altura, só que a área aqui ó, tem que ser 1 metro quadrado. Que altura é essa aqui? Que altura é essa? Né? Você já sacou, já viu aí que vai ter que ser 30 metros. Né? Mas se você duvida, volume é a área da base vezes a altura. O volume aqui ó, tem que ser 1 vezes H, que é a área da base 10 vezes a altura 3. Então, a altura aí de 30 metros. 30 metros, Brasil. Dá um prédio de 10 andares. Paia, né? Que elevador é esse, né? Que elevador é esse? Dá até para o estudante duvidar na hora da prova o que está fazendo, né? Mas a verdade é que esse trabalho vai ser a força F1 1000 vezes o 30, que tem que ser o mesmo trabalho lá do outro lado, fazendo a força de 10.000 vezes o deslocamento 3. Claro que os dois trabalhos são iguais. Esse sistema aqui que a gente faz é como se fosse uma alavanca, pode ser visto como o mesmo princípio do sistema de roldanas, né? E é claro que esse trabalho tem que ser de 30.000 joules, né? Ele não pode ser nem maior nem menor, tem que ser o mesmo trabalho para as duas forças, porque as duas forças estão realizando o mesmo trabalho. A energia está sendo transferida de um lado para o outro. Aqui a energia não surge e não desaparece. Né? Ocorre aqui, como em todos os outros problemas de todos os outros, né, exercícios, seja aqui, seja na termodinâmica, seja na eletricidade, no magnetismo, uma coisa muito séria que existe na física é a conservação da energia. Né? O conceito de energia ele foi criado para isso. Né? Se você não se lembra, volta lá nas aulas de energia para você poder ver as informações que a gente guardou. Então, esse trabalho da força que o dispositivo aplica no carro tem que ser o mesmo trabalho do F1, que tem que ser 30.000 joules. Né? É legal que isso aqui explica essa mágica. Como assim você faz 1.000 newton de um lado, aparece 10.000 newton do outro? Como é que você está multiplicando a força? Né? Como eu falei para vocês, era parecido com a situação ali de uma gangorra, né? De uma alavanca. Como é que funciona a alavanca? Você pega um bração assim bem grandão, né? Aí você coloca esse aqui, ó, como tendo aqui, ó, 3 metros. Aí esse aqui, um bração ó, de 30 metros.
10 vezes maior, né? Então é como se você fosse capaz de fazer uma força muito alta, realmente, muito grande ali do outro lado. Então, realmente, se você fizer uma força de 1000 newtons do lado de cá, você vai conseguir equilibrar um objeto de 10.000 newtons, 10 vezes mais do lado de lá, que é uma alavanca, né? Aí você consegue fazer o equilíbrio aí pensando dessa forma, beleza? Isso aqui garante para a gente que o princípio de Pascal vai ser válido. Note também uma coisa interessante que ele falou no exercício. A situação em que ele fala que o carro sobe muito lentamente em movimento uniforme. Ele falou isso só porque, se você quisesse que o carro subisse com aceleração, a força exercida pela base teria que ser maior que o peso do carro, né? Então, realmente, para botar o carro em movimento, você vai ter que instantaneamente fazer uma força um pouco maior que o peso dele, senão ele não entra em movimento, né? O primeiro tranquinho ali, um pouquinho maior. Mas depois que ele começou a se movimentar, basta manter essa força. Beleza? Esses foram os princípios básicos da hidrostática, como eu falo todas as vezes. Resolva exercícios, dezenas, de preferência centenas, para você entender o padrão e para você saber como essas coisas estão caindo nas diversas provas que existem por aí. Beleza? Esse é um assunto pouco frequente, no entanto, ele é fácil de aprender. Ele é bem tranquilo. Você não vai gastar muita energia aí. A gente viu muitas coisas mais difíceis aqui na física. A gente viu o negócio de colisão, a gente viu alguns de energia ali envolvendo energia potencial elástica, que tinha umas fórmulas meio ruins, umas situações dinâmicas aí em que você tinha que montar uma parada muito difícil, muito longa, né? Então tudo isso é mais difícil do que a hidrostática. Em geral, o pessoal aproveita que esse conteúdo é dado meio que no fim do ano, e os vestibulares põem com pouca frequência, justamente porque sabe aí que em geral os estudantes não vão ter muito, um longo tempo para dedicar para esse assunto, né? Então, você que está se preparando desde agora, com certeza estará passos à frente dos ingênuos que vão deixar isso aqui para a última hora. Beleza? Era isso. Obrigado pela atenção. Sucesso. Tem mais assunto. Vamos lá.